Agora, para você, o Botafogo começou o primeiro turno, da terceira rodada em diante, liderança e tal, e de repente houve uma queda. Logicamente que terminou o Campeonato Brasileiro, e eu queria te perguntar, qual é o maior culpado pela queda de rendimento do Botafogo em determinada reta final? É uma pergunta difícil, né, Zé? Uma pergunta que eu acho que todo botafoguense está se fazendo. Eu acho, e eu espero que eu esteja errado, eu acho que teve um momento crucial, que foi o jogo contra o Palmeiras, a virada para 4-3, com o De Botafogo fazendo um primeiro tempo 3 a de 0. 3-0, daqueles avassaladores, que poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, mas mesmo sendo 3, da maneira que jogou em casa, todos acreditavam que no segundo tempo o Botafogo, na pior das hipóteses, administraria a partida. Uhum. E aconteceu aquela derrota, né, que eu acho que você pode se comparar com um apagão desses históricos, tipo o Brasil 7-1 com a Alemanha, né, medidas as proporções. Mas eu acho que a partir daquele momento, psicologicamente, não há como você ser afetado. E eu espero, não sei, hoje o Botafogo, como SAF, é um clube que, naturalmente, né, escolhe a forma de mostrar o que está acontecendo dentro, dizer quais são as formas que está lidando com determinadas situações. Não sei se teve um acompanhamento psicológico que seria, no meu entender, fundamental a partir daquele ponto. Porque destroça emocionalmente qualquer equipe. E se você não tem um líder, uma pessoa, né, que coloca Dentro a das bola 4 linhas, né? dentro das 4 linhas, que Um coloca a bola embaixo. Canhotinha Gerson, O um Canhotinha Capita, o Capita, né? enfim, né? É. O que é difícil de hoje em dia, eu não estou dizendo que é uma culpa do Botafogo. É difícil você, Não né, tem liderança hoje. pontuar todos os clubes. Quem é É. esse responsável, né? Você via com muita visibilidade Você vê que o antigamente. grande time que é o Palmeiras não tem um líder. Não. O Flamengo, um grande time, não tem um líder dentro do campo. Às Não vezes o tem. líder não precisa nem ser necessariamente o melhor jogador, né? Não, Não precisa, não. mas ser aquela pessoa O Felipe Melo não é o melhor jogador do Fluminense, é um líder, Exatamente, não é? exatamente. Tá Eu acho que bem. talvez tenha sido isso, Zé, no meu entender. Qual foi o maior erro da diretoria do Botafogo? Ter efetivado o Lúcio Flávio ou ter contratado o Bruno Lage? Eu acho que a contratação do Bruno Lage se mostrou... talvez tenha tido uma percepção certa, mas eu acho que o Bruno Lage acabou colocando a carruagem à frente dos cavalos, né? Aquela questão toda. Eu acho que ele queria, de alguma forma, colocar o seu nome como sendo a pessoa que mudou ainda mais para melhor um Botafogo que já estava bem estruturado, bem encaminhado. E eu acho que ele cometeu erros fundamentais no jogo contra o Flamengo, quando ele escolhe um lado de marcação do Bruno Henrique, que obviamente era um dos melhores jogadores do Brasil naquele momento. E ele coloca uma marcação com o JP, com o Segovinha, que não tinha a menor condição de fazer aquilo. O Flamengo vence o Botafogo naquele jogo. Apesar de não ter sido um jogo que decretou a queda do Botafogo, enfim, um resultado normal, mas um erro crasso, no meu entender. E depois ele ter sacado o Tiquinho no jogo contra o Goiás, que era um jogo em casa, e que o Botafogo acaba tropeçando, empata. E eu acho que Ali todo a mundo gente criticou. percebeu que eu acho que ele queria algo mais do que só ser um nome que estava levando adiante um trabalho que tinha feito pelo Luiz Castro, né? E eu acho que o Lúcio Flávio, muitos dos meus amigos torcedores do Botafogo não gostam do Lúcio Flávio pelo que ele representa de 2007, né, daquele clube que ficou reclamando muito a perda do Campeonato Carioca para o Flamengo e em outras situações, né, de estar envolvido num ano onde o Botafogo estava muito bem no Campeonato Brasileiro, foi cano de produção, acabou não conseguindo nada. Mas eu acho que ele não era ainda um técnico preparado para levar o Botafogo a mexer taticamente no Botafogo em momentos cruciais. Então, acho que é uma conjunção de fatores, né? E se os jogadores não queriam que ele continuasse, que o Bruno Lage continuasse, os jogadores também são culpados disso, né? Porque eles queriam o Lúcio Flávio. Eles pediram, Eles né? pediram o Lúcio Flávio, né? Então é difícil você culpar alguém, né?